Nós iniciamos o mês de maio de 2023, fazendo a reflexão dos temas que a Igreja nos pede para meditarmos. Mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, mas é também o mês das mães, mês das noivas. No dia 1º de maio, nós também lembramos de São José Trabalhador, né? E vamos rezar as orações, né, dedicadas para este mês, então. Além de Nossa Senhora, vamos rezar também uma breve oração de São José. Lembramos também que a oração da Rede Mundial de Oração do Papa, Apostolado de Oração, para o mês de maio, é pela intenção dos movimentos e grupos eclesiais. Rezemos para que os movimentos e grupos eclesiais redescubram cada dia a sua missão evangelizadora, pondo os próprios carismas ao serviço das necessidades do mundo. Vamos rezar para o nosso Papa Francisco, para todos os padres, presbíteros, para todos os bispos, arcebispos, nossas dioceses, arquidioceses, territórios paroquiais, seminaristas, diáconos, todo o povo consagrado a Deus, que são as freiras, freis, irmãs, irmãos, monges e monjas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração que Santo Afonso Maria de Ligório fez para Nossa Senhora, ele tão devoto de Nossa Senhora. Oração chamada Mãe do Coração Bondoso. Venero, ó Santíssima Virgem Maria, o vosso puríssimo coração, delícia e repouso de Deus. Coração todo cheio de humildade, de pureza e de amor divino. Infeliz pecador, venho a vós com o coração todo manchado e chagado. Ó Mãe de piedade, não me desprezeis por me verdes assim, mas redobrai de compaixão e socorrei-me. Não busqueis em mim para ajudar-me nem virtude nem méritos. Estou perdido e só mereço o inferno. Peço-vos que só olheis para a confiança que tem em vós e para o propósito em que estou de emendar-me. Diante de vossos olhos coloco quanto Jesus fez e padeceu por mim. Abandonai-me se fordes capaz. Apresento-vos todos os sofrimentos de sua vida, o frio que padeceu no presépio, a sua fuga para o Egito, o sangue que derramou, a pobreza, os suores, a tristeza, a morte que suportou por meu amor, estando vós presente. E por amor de Jesus empenhai-vos em salvar-me. Ah, minha mãe, não quero nem posso recear ser repelido, agora que recorro a vós e vos peço que me ajudeis. Se isto temesse, faria injúria à vossa misericórdia, que anda buscando miseráveis para os socorrer. Senhora, não recuseis vossa piedade àquele a quem Jesus não recusou seu sangue, mas os merecimentos deste sangue não me serão aplicados, se não me recomendardes a Deus. De vós, pois, espero a minha salvação, e não vos peço riquezas, honras, nem outros bens da terra. Peço-vos a graça de Deus, o amor para com vosso Filho, o cumprimento de sua vontade e o paraíso para amá-lo eternamente. Será possível que não me ouçais? Não. Vós já me entendestes, assim espero. Já me procurastes a graça que pretendo. Já me tomastes sob vossa proteção. Minha mãe, não me deixeis. Continuai a rogar por mim até me verdes salvo no céu, para louvar e render-vos as devidas graças eternamente. Amém. Rezemos então uma oração a São José, dedicada ao dia 1º de maio, mas também que se estenda para todo o mês. A partir deste mês em diante, sempre farei uma oração dedicada a São José. Oração a São José. São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra. Sombra protetora de Maria, tua esposa. Sombra de Jesus, que te chamou de pai e ao qual tu te entregastes totalmente. Tua vida feita de trabalho, de silêncio, me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos, florescer onde a vontade do Pai me colocou. Saber esperar, entregar-me sem reservas até que a tristeza e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém.
Rezemos também uma antífona mariana para este mês de maio, o qual ainda estamos no período do tempo pascal, o Regina Coeli. E na sequência um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, aproveitando essa oração do Regina Coeli, consagrando todo o Brasil e povo brasileiro no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fechamos aqui então a introdução e, na sequência, a liturgia da palavra. E nesse dia 12 de maio de 2023, cor litúrgica é branco, quinta semana da Páscoa desta sexta-feira. O santo do dia, aí são vários, tá? No canal do Santidade de Fato, pelo YouTube, está como São Pancrácio. No santo do dia, pelo aplicativo da Canção Nova, são Nereu, Aquiles e Pancrácio. Nereu e Aquiles viveram no século III, né? Santo Pancrácio é também um mártir, certo? Só para recordar, né? Gente, amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima, tá certo? Não vou preparar nada em especial, talvez eu vou dar uma paradinha ou incluir alguma coisa relacionada a isso ou alguma mensagem do livro azul do Padre Gopi, tá? Então vamos com calma, né? Então, para a data de hoje não tem pitaco, já falei ontem sobre o falecimento do Frei Jorge da Paz, então eu vou ver se eu me organizo e começo a colocar esporadicamente alguns trechos da homilia do Frei Jorge da Paz, tá? Que faleceu no começo da semana, talvez você nunca ouviu falar, mas quem acompanha bastante as notícias de Medjugorje vai saber quem é, ou quem acompanha, ou quem tem mais idade, ou quem já acompanhava ele desde o tempo da Rede Vida, né? Ficou meio que esquecido, né? Nas mídias sociais, apesar dele não estar tão fora das mídias, né? Então, de repente, você nunca ouviu falar, você não sabe quem que é ele, mas quem conhecia ele entrou em comoção, né? Não foi o motivo, não foi o principal motivo de eu não ter gravado nesses dias. Não vou dizer que também não fiquei mexida, mas não posso dizer também que fiquei muito abalada. Fiquei sentida sim, mas o que realmente me travou um pouco aqui foi as coisas da vida, né, gente? Eu não sou assim tão esperta para as redes sociais, né? Então fica assim. Por enquanto, eu vou dar continuidade às leituras que eu estou fazendo, para não perder o foco, pelo menos eu tenho que terminar isso, né? Que é como dizer, tem que manter uma regularidade, né, gente? Senão fica chato aí para mim também. Eu só vou fazer a leitura do capítulo que eu propus do livro do Scott Hahn por alguns poucos motivos, vou listar. Primeiro, para você saber quem é Scott Hahn. Segundo, ele tem um livro chamado Salve Santa Rainha, da editora Cleófas. Ele tem outros livros, mas tem que tomar cuidado porque ele já foi protestante histórico. E esse material ainda se encontra ativo, assim, no mercado.
nem que seja no sebo e tal. Então tem que tomar cuidado com aquilo que você vai ler com relação a vindo do Scott Hahn. Então, ele é convertido, né? Como eu falei nos áudios anteriores, ele não é recém-convertido. Isso foi na década de 80 e dos anos 90, dos anos 2000, tornou-se, além de católico fervoroso, né, professor de teologia, formador de padres. Atualmente, tem uns poucos anos, no período da pandemia, um dos filhos dele se tornou padre. E parece que tem um outro filho que está a caminho de ser padre também, tá? Então, eu vou começar a apresentar uns autores que têm uma conversão muito importante de vida, de caminhada, né? Então, muita gente que, tanto do tempo atual como não, que tem histórias do antes e depois, né? Ele não é santo, mas como eu tenho um livro dele, gosto dele, já vi o documentário, entrevistas. Se você puxar aqui pelo YouTube, você vai encontrar ele sendo entrevistado pelo professor Felipe Aquino, 1 hora e pouco, né? Então, ele já veio na Canção Nova. Você vai conhecer bastante coisa a respeito dele se você não conhece o autor Scott Hahn. Então, esse é um dos autores que eu apresento nesse período. Com o tempo, eu vou estar falando de outros, no caso, 2 santos, né? Uma eu sempre falo aqui, Santa Edith Stein, que também tem um processo de conversão muito importante de vida, e um santo que se tornou santo recentemente, né? Há uns anos, um pouco, acho que tem uns 2 anos já, né? Que é São Cardeal Newman, São John Newman, que tem muitos escritos. Talvez lá na frente ele se torne doutor da igreja, porque ele tem muita coisa. E o interessante no caso do Cardeal Newman, não confundir com o bispo Fulton Sheen, né? Porque esse já é outro caso. O Cardeal Newman, ele também é considerado santo na linha protestante a qual ele pertencia. Então são 2 datas para comemorar, né? E é uma grandiosidade, assim, ele fala muito sobre a amizade e sofreu muita perseguição na igreja. Só que o interessante é que ele se tornou cardeal, né? Então isso que é importante a gente estar observando. É pouco falado. Existe um canal no Instagram, Sociedade Newman Brasil, né? Que é um apostolado, né? É um grupo de jovens, de pessoas que mantêm esse Instagram e eu super recomendo que vocês acompanhem porque eles fazem novenas, eles fazem frases do Cardeal Newman. Eu já baixei uns PDF assim do Cardeal Newman. Ele é difícil, né? Não é muito fácil, mas para quem está na caminhada é uma opção de leitura também. O dia que ele se tornou santo foi no mesmo dia que Santa Dulce também foi declarada santa, mas as datas deles não batem, né? O dia de Santa Dulce é dia de Santa Dulce, o dia do Cardeal Newman é outro. Então eu tenho que ver se já não passou ou se tá chegando perto, né? Eu tenho anotado num outro lugar, mas não sei onde é que eu deixei meu outro calendário, né? Mas mesmo que seja fora de época, eu vou estar apresentando para vocês, nem que seja trechos, né? Não é legal ficar apresentando trechos de livro, né? Tem os direitos autorais, tudo, mas fica como uma propaganda para a editora Cleófas, né? Bom, ontem eu parei numa parte aqui do subcapítulo, estamos no capítulo 4, O Poder Atrás do Trono, no subcapítulo A Rainha Mãe. Como é uma parte comprida, aí eu vou ler aqui para finalizar a Rainha Mãe, tá? Muito bem, estávamos falando sobre Salomão, quando chega Betsabá, a mãe dele, né? E ele faz uma reverência, pede para trazer uma cadeira para se sentar ali, para que ela se sente do lado dele. Então, o que eu li ontem. Muito bem. Esta curta passagem nos traz considerações implícitas sobre o protocolo e o poder da estrutura da corte de Israel. Inicialmente, vemos que a rainha-mãe se aproximava de seu filho a fim de falar-lhe em nome de outra pessoa.
Isso nos confirma o que já sabemos sobre as rainhas-mães nas outras culturas do Oriente Médio. Vemos no épico de Gilgamesh, por exemplo, que a rainha-mãe na Mesopotâmia foi considerada uma intercessora ou advogada do povo. Em seguida, percebe-se que Salomão se levantou de seu trono quando sua mãe entrou no recinto. Isso dá um destaque ao assunto sobre o qual a rainha-mãe queria tratar com o rei. Qualquer outra pessoa que viesse à presença do rei deveria seguir o protocolo mesmo, suas mulheres deveriam curvar-se diante dele. Contudo, Salomão se levanta para honrar Betsabá, mostrando mais respeito por ela ao curvar-se e lhe dar o lugar de maior honra ao seu lado direito. Sem dúvida, esse episódio descreve um ritual da corte no tempo de Salomão, mas um ritual que expressa um relacionamento real. O que nos dizem as atitudes do rei Salomão quanto ao relacionamento com sua mãe? Inicialmente, seu poder e autoridade não são de forma alguma ameaçados por ela. Ele se curva para ela, mas continua sendo o rei. Ela senta-se à sua direita e não ao contrário. É evidente, no entanto, que ele vai honrar seus pedidos não devido a alguma obrigação legal de obediência, mas sim por amor filial. Até o momento desta cena em particular, Salomão tinha claramente um histórico de ceder aos desejos de sua mãe. Quando Adonias primeiro se aproxima de Betsabá para solicitar sua intercessão, ele diz: peça ao rei Salomão, ele não vai lhe recusar. E embora tecnicamente Salomão seja superior a Betsabá, na ordem da natureza do pedido e do protocolo, ele permanece sendo seu filho. Ele contava com ela também para ser sua maior conselheira, para alertá-lo e instruí-lo de uma maneira que talvez em poucos assuntos ele tivesse a coragem de decidir. O capítulo 31 do livro dos Provérbios fornece um caso impressionante de quão seriamente um rei considerou o conselho da rainha-mãe. Apresentado como as palavras de Lemuel, rei de Massa, que lhe foram ensinadas por sua mãe. O capítulo prossegue dando instruções substanciais, práticas no governo. Não estamos falando aqui de sabedoria popular, com uma conselheira política e até estrategista, uma advogada para o povo e uma pessoa que poderia ser considerada com franqueza, a rainha-mãe era única na sua relação com o rei. Amanhã eu leio a chave de Davi e aí, na verdade, já finalizamos o capítulo, tá? Então é só para dar um gostinho do livro, né, gente? É só para você ficar a par de que materiais que temos por aí. Às vezes a gente compra um monte de livro ou lê um monte de coisa que não tem nada a ver, né? E o Scott Hahn é bem simples, assim, na leitura. Pitaco com relação a esse capítulo. O épico que ele fala, talvez nas aulas de história lá do ensino médio, do ensino fundamental, você já tenha lido ou você tenha ouvido falar, ou você fez o Enem, alguma coisa, você viu, ou até mesmo viu na faculdade, porque dependendo da faculdade de letras, até de história, arqueologia, vai falar alguma coisa do épico de Gilgamesh. Certo? Tem até versão para adolescente para o ensino médio. E o épico de Gilgamesh, aqui diz, é um antigo poema da Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque, uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial, provavelmente compilada no século VII. Mas tem vários detalhes com relação a Gilgamesh. Primeiro, não me recordo o nome, mas esse herói, ou um dos personagens do épico, do poema, está presente como da descendência de Adão e Eva. Já começa por aí. Outra coisa, não podemos esquecer que Abraão sai da Mesopotâmia, né? Ele acho que sai da Babilônia, daquela região ali. E o épico de Gilgamesh ele é estudado desde da parte de mitologia antiga, criação de mundo, etc., daquela região, como também não podemos esquecer que a região da Mesopotâmia foi uma das primeiras civilizações que adotaram a escrita. Então você de repente começa com os egípcios, né? Mas se você recordar um pouco nas aulas de história, existe alguma, pelo menos uma aula tem que falar dos povos da Mesopotâmia. Porque na real,
tá? Era mais importante estudarmos sobre a região da Mesopotâmia do que o Egito. Opinião minha, tá? Como historiadora. Para quem não sabe, eu sou formada em história, tá? Mas a opinião minha para estudo depois estudo bíblico e tudo, seria importante saber um pouquinho daquela região. Outro pitaco, eu sigo, o Instagram mesmo me indicou um perfil do povo de lá, e são os atuais mercenários tipo Indiana Jones, né? Os atuais Indiana Jones da vida. Porque assim, naquela região da Mesopotâmia e Egito, tá? E Roma também, na região da Itália, tal, é meio complicado você abrir um buraquinho lá, porque você acaba topando com ânforas, com potes cheios de moedas de ouro, né? No caso, no Egito até não. No Egito você encontra muito túmulo, mas também pode encontrar tesouros, né? Onde há túmulo de alguém importante, tem tesouro também. Então, existem muitos saques na região do Egito, por conta disso. Na região da Itália, arqueológica e historicamente falando, lá o agricultor tem que tomar um cuidado na hora de abrir um buraco ou fazer alguma coisa, revolver a terra, porque é capaz de encontrar uma cidade inteira. É, meio complicado mesmo. E na região aí do Iraque, Irã e Iraque, é mais complicado, não há um controle, né? Nós sabemos que existem aqueles conflitos, tal, mulher não pode fazer isso, os homens não podem fazer aquilo. E aí o que acontece? Com a nova tecnologia, todo mundo tem internet e tem os caça ao tesouro. E eu sigo um perfil no Instagram que dá até uma dor no coração, né? Porque eu não sou mercenária, gente, mas é a memória deles sendo dilapidada. Então o cara encontra lá com aqueles detetor de metal, potes, ânforas, cheio de moeda de ouro. E o mais interessante, então, essa dilapidação perde a memória da região pelo seguinte: olha só, muitos potes com moedas de ouro vindos de Roma. Então, para ver como havia um comércio ali, né? Intenso. E a gente às vezes só fica achando que era só Jerusalém e acabou, né? E não. E a quantidade do que se encontra é imensa. E o cara derruba pedra para baixo do rio para poder chegar nesses objetos de ouro, joias. É um absurdo. Para mim dói, porque no fundo todo historiador tem um lado meio arqueólogo, né? Porque não tem como trabalhar, tem que trabalhar em conjunto. Porque junto com o arqueólogo e o antropólogo, né? A gente chega em algum lugar, certo? Para explicar algumas coisas. Ah, não sei, talvez eu coloque aqui depois o Instagram, mas tá tudo escrito lá na língua deles, não dá para entender nada, assim. Na verdade, o que dá para entender é que eles estão vendendo todo aquele material. E é saque, né? São saqueadores modernos. No Brasil você não vai encontrar porque o Brasil tem uma história, né, mais recente e aqui não era o Eldorado como no caso da colonização espanhola, lá dos Incas e Astecas, que ali se enrolavam ouro até nas escadarias, né? Aqui não, no Brasil não. Mas, por exemplo, nessas regiões onde houveram antigas civilizações, essa questão de encontrar é algo assim absurdo, muito absurdo. Eu nunca. Teve um que eu vi que ele abriu um pote relativamente médio, ele não quebrou. Já tava, acho que não sei se era um saco de couro, acho que era um saco de couro. Só que o couro já tava todo esgarçado, assim, não tava furado, mas tava tudo cheio de lama, tudo se estragando. Achou num buraco lá. E aí saiu moedas com o rosto, né, com a lateral do imperador da época, e tudo de ouro, e uma estátua da deusa Minerva, totalmente de ouro maciço, e até brilha, é um ouro até diferente, porque se você não sabe, por exemplo, anel de aliança, sabe aliança de ouro? Às vezes fala assim, ouro vermelho, não é o ouro branco que é platina, né? Tem também, mas é ouro vermelho, ouro amarelo, se é 18K, não sei quantos K lá, quantos quilates, entendeu?
Mas eu sei que existe essa qualificação. E esse ouro que o pessoal lá, sei lá se é do Irã ou do Iraque, que vem tirando aí dos potes, chega a brilhar mesmo. E ele nem tá usando filtro. É um negócio assim absurdo, gente. Até eu fico mal, porque é uma memória que vai se perdendo, né? Deveria fazer um estudo melhor, por que que a pessoa guardou ali, se tem, encontra-se muito esqueleto, muita joia, mas assim, joias assim que você pensa, nossa, naquela época fazia esses engates, fazia as argolas, como para ver como a ourivesaria, né, que é esse o termo, era muito avançada para a época. Só que não se sabe a data certa, né? Tinha que fazer uma datação e tal. Só que o cara faz o quê? Pega os troços lá e vende pro mercado negro, né? E não tá tão negro assim, porque é tudo aberto lá no Instagram dessa pessoa. Encontrei 2 perfis, sabe? E eu particularmente gosto de ver porque na época, até na período da faculdade, não tivemos muitas experiências com esses assuntos, né? Da região da Mesopotâmia. Mas é importante, porque é de lá que começa a sair o início do povo de Deus, né? As coisas não estão em Jerusalém. Só que lógico que não tem como visitar Irã e Iraque, né? Não é um turismo fácil. Mas tudo começa ali. Então, o épico de Gilgamesh você pode encontrar desde uma eh, adaptação infanto-juvenil, você pode encontrar o poema épico, como também estudos desde a parte de mitologia, porque aí religiões pagãs é a chamada mitologia dos antigamente, né? E estudos dentro da psicanálise de Jung também se fala muito, porque é o herói, né? O herói Gilgamesh, enfim. Então, de repente, vai que você lembrou desse nome e é importante. Ele tem alguma coisa a ver com o Antigo Testamento, dos Antigo Testamento do Gênesis mesmo, tá? Eu não lembro onde é que eu li, mas depois eu lembro, eu sei que alguém falou que dentro desse poema épico tem o nome de uma pessoa que tá lá no Antigo Testamento. Aí eu fui procurar, era um dos descendentes do Adão e Eva, né? Bem assim. Pitaco longo, né? Mas vamos lá, gente. Então, vamos para a primeira leitura de hoje. Atos dos Apóstolos 15, versículos 22 a 31. Naqueles dias pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. E escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia, nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós, então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 56 a 57, com o refrão: Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refugia na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Evangelho de hoje, João 15, versículos de 12 a 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos:
Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho do domingo agora. Foi João 14, versículos de 1 a 12, em que Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Vamos para o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 719 a 720. João é mais do que um profeta. Estamos falando sobre João Batista, tá? João é mais do que um profeta. Nele o Espírito Santo conclui a tarefa de falar pelos profetas. João encerra o ciclo dos profetas inaugurado por Elias. Anuncia a iminência da consolação de Israel. É a voz do Consolador que vem. Como fará o Espírito de verdade? Como fará o Espírito de verdade? Ele vem como testemunha para dar testemunho da luz. Aos olhos de João Batista, o Espírito realiza assim as pesquisas dos profetas e o desejo dos anjos. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículos 33 a 36. Finalmente, com João Batista, o Espírito Santo inaugura, prefigurando o que realizará com e em Cristo. Restituirá ao homem a semelhança divina. O batismo de João era para o arrependimento, o batismo da água e no Espírito será um novo nascimento. Muito bem. Aqui termina a liturgia desta sexta-feira, que está atrasada, mas segue aí, seguimos adiante. Desejo a todos um ótimo momento de audição. Tá? Que Deus proteja a sua família, a Sagrada Família abençoe sua casa com a visita, né? Da Sagrada Família. E lembrando que dia 13 amanhã, dia de Nossa Senhora de Fátima.